Olá, amigos! O Ano Mariano na Rede Vida hoje convida vocês a embarcarem na Caravana da Vida. Nossa equipe, com apoio da Sacratur Turismo, visitou lugares incríveis de Portugal que exaltam a devoção mariana. Venham comigo nesta linda viagem a Lisboa, Porto, Santarém e Fátima. Aprender com Maria a fazer tudo o que o Senhor indicar. A Caravana da Vida visitou lugares pouco conhecidos pelos peregrinos. Nossa equipe esteve no Mosteiro do Imaculado Coração de Maria, em Lisboa, que alimenta a fé e a devoção a Nossa Senhora de Fátima e preserva a história da pequena Jacinta de Jesus Marto. As paredes do quarto guardam as histórias vividas por Jacinta antes de morrer. Para falarmos sobre o surgimento do mosteiro, precisamos voltar um pouco ao tempo. A irmã Rita Maria nos conta que a pequena vidente sofria de uma inflamação dos tecidos que revestem os pulmões. E a família foi aconselhada a procurar tratamento em Lisboa. Em 1918, a menina chegou ao orfanato de Nossa Senhora dos Milagres. Ninguém em Lisboa queria acolher a Jacinta, por duas razões. Uma das razões é que a doença que a Jacinta tinha era contagiosa e era um risco acolhê-la numa casa de uma família. A segunda razão era que as aparições de Fátima ainda não estavam confirmadas pela Igreja. Ainda havia muita dúvida se era verdade, se o que os pastorinhos estavam a dizer era verdade ou não. Então, acolher uma vidente em casa também não, as famílias tinham certo receio de acolher. Então, contactaram este lugar, que na altura era um orfanato, estava entregue ao cuidado da Madre Godinho, uma senhora muito católica, franciscana secular, que aqui vivia com outras franciscanas seculares e cuidavam de várias meninas órfãs que aqui estavam nesta casa. Foi com alegria que acolheram a Jacinta durante o tempo necessário até que ela pudesse ir para o Hospital Dona Estefânia, onde seria operada. A mãe veio trazê-la, mas teve de deixá-la e teve de regressar a Fátima. E por isso, este aqui foi o lugar onde a Jacinta diz que mais sofreu, mas ao mesmo tempo o lugar onde ela deu um testemunho mais bonito do que é ser cristão. Porque quem a visitava encontrava-a sempre com um sorriso e com um rosto muito sereno, de alguém pacificado, de alguém que oferece o sofrimento e que acredita que esse sofrimento é redentor. Irmã Rita conta que Jacinta sofreu por causa das limitações físicas e também por sentir saudades da família. Era uma criança de 9 anos que estava longe da família e que sabia que não voltava a Fátima, porque Nossa Senhora em Fátima tinha prometido à Jacinta que a levaria para o céu. Era esse o grande pedido da Jacinta e do Francisco. E da Lúcia. À Lúcia foi dito que teria de ficar mais um tempinho, mas que a Jacinta e ao Francisco os levaria em breve. Então a Jacinta sabia, através da mãe, de Nossa Senhora, que iria passar por 2 hospitais e que no segundo hospital Nossa Senhora a levaria para o céu. O primeiro hospital tinha sido o Hospital de Orém, o segundo era o de Lisboa. E por isso a Jacinta sabia que o vir para Lisboa fazia parte do caminho dela para o céu. Ao mesmo tempo, a família em Fátima vivia a esperança do regresso da Jacinta, porque a razão pela qual tinham enviado a Jacinta para Lisboa era para que ela fosse operada e curada. Portanto, estavam todos na expectativa de que ela regressasse. E foi aqui nessa cama que a pequena Jacinta permaneceu durante 15 dias em tratamento. E durante uma visita da madre, na qual ela chamava de madrinha, a pequena vidente relatou que Nossa Senhora de Fátima apareceu aqui para ela sentada nesta cadeira. Para a Jacinta era normal que Nossa Senhora aparecesse, porque era uma mãe que acompanha a filha e que vai com a filha para onde a filha vai, sobretudo nos momentos mais difíceis. E se era aqui que ela estava,
a viver um momento tão difícil como o da doença e o da separação da família, então aqui era o sítio onde faria mais sentido que Nossa Senhora lhe aparecesse como uma mãe que consola e que está perto da cabeceira do filho. A Madre Maria da Purificação Godinho, que cuidava do orfanato, quis então dar um outro destino para o lugar que, por causa da guerra, corria o risco de ser fechado. A Madrinha Godinho, como era chamada pela pequena Jacinta, fundou assim o Mosteiro do Imaculado Coração de Maria. Então começou a pedir a Deus um sinal de o que fazer com esta casa. E coincidiu com um momento muito difícil na história da Igreja em Portugal, em que as ordens religiosas foram expulsas, então os vários mosteiros da cidade, não só de clarissas, mas de beneditinos, de jesuítas, portanto, as irmãs tiveram de abandonar os mosteiros e procurar outro lugar. Umas foram para a Espanha, umas para a Casa das Famílias, e houve 3 irmãs clarissas, do mosteiro de Santa Clara aqui em Lisboa, que vieram bater à porta deste mosteiro, deste orfanato, na altura era um orfanato, pedir refúgio durante este tempo mais atribulado da história, na esperança de um dia, quando tudo acalmasse, poderem reocupar o seu mosteiro. O que aconteceu foi que o Estado ocupou o mosteiro e por isso as irmãs foram ficando aqui durante alguns anos e a Madre Godinho viu nisto um sinal e uma resposta de Deus. E tomaram-se as diligências necessárias para, então, junto da Santa Igreja, ver da possibilidade de uma ordem religiosa ocupar este mosteiro e fazer dele um espaço de oração, que tinha sido o pedido da Jacinta e o pedido que Nossa Senhora lhes tinha feito, de rezar muito, de oferecer sacrifícios, de reparar. E uma vez que foram as 3 irmãs clarissas que aqui vieram, foi então à Ordem de Santa Clara que foi pedido que viesse para este lugar. Além de preservar o quarto de Jacinta, o mosteiro também guarda o vestido usado pela vidente, sua manta e uma fotografia de seus pais. Para a irmã Rita, viver no local é um presente de Deus. É um lugar onde o céu beijou a terra e onde continuamente continua a beijar a terra, porque é um lugar de oração, é um lugar onde vêm pessoas com muita fé procurar na mesma este consolo da mãe, que aqui consolou a Jacinta e que aqui ensinou a Jacinta a viver como cristã, mesmo no meio das dificuldades. E por isso é um privilégio. Porto é a segunda cidade mais populosa de Portugal, eleita em 2017 pela 3ª vez como o melhor destino europeu. Uma das suas mais belas construções é a Sé Catedral. A Sé Catedral, localizada na cidade do Porto, é um dos mais antigos e importantes monumentos de Portugal, que começou a ser edificada no século XII. Atualmente recebe cerca de 1,5 milhão de peregrinos de todo o mundo. A estrutura da catedral tem um estilo romântico gótico. Seu interior ainda conserva o aspecto de igreja-fortaleza e, ao longo dos séculos, passou por algumas reformas e alterações. Houve alterações ao longo dos séculos, como é evidente, e essas alterações mais significativas foram sobretudo no século XVII e XVIII. E, entretanto, esta catedral, a estrutura é realmente de uma cruz latina, portanto nós vemos que realmente abre para os braços, isto aqui será realmente a parte de cima, tal qual como numa cruz, né? Uma cruz. Mas, inicialmente, esta capela, chamada a Capela Mor, não era realmente assim como está hoje. Isto foi a parte onde houve um restauro maior, porque tinha uma parte que circulava e que não era tão comprida, esta Capela Mor, e foi realmente feita no século XVII. A maneira como se apresenta esta Capela Mor é diferente do resto do corpo da catedral. As janelinhas são muito estreitinhas, quase que não entra luz nenhuma, enquanto aqui nós vemos uns janelões rasgados com muita luz, né? Por exemplo, vemos aqui no meio um lantredinho que dá muita luz aqui para o centro, que é do século XVI.
O interior da Sé foi muito modificado na época barroca. Várias pinturas do artista e arquiteto italiano Nicolau Nazoni ilustram as paredes da catedral. Aquela parte dali que é chamada a Galilé, de facto havia ali uma Galilé antiga, uma espécie de entrada, uma inicial, primitiva entrada, digamos assim. E aquela Galilé foi transformada por ele, porque ele reconheceu que a cidade iria realmente tornar-se mais importante, voltada para o norte, porque a cidade inicialmente era voltada toda para o rio. Portanto, o que existia era em relação ao rio. Mas ele depois notou que de facto a cidade começava, e hoje nós notamos exatamente isso. Portanto, a cidade do Porto está estendida para este lado. E então temos ali uma Galileia realmente muitíssimo bonita. Na capela do Santíssimo Sagrado destaca-se o altar de prata. A construção foi feita em várias fases. É considerada uma obra fundamental da ourivesaria portuguesa. Muito deste ouro que está por aqui nos altares foi trazido de lá. Pois foi trazido de lá, como é evidente, nos tempos dos descobrimentos, muita coisa realmente rica e boa veio. E, portanto, também temos ali muita coisa também do México, que veio, de facto, muita prata de lá, daquela zona. O altar de prata, contudo, é, de facto, uma obra de arte maravilhosa. Nomeado em 2000 como capelão da catedral, o cônego Amadeu exerce há 17 anos a missão com dedicação e alegria. É que, a partir dessa altura, passou a haver não apenas a missa diária, mas também realmente confissões e também a celebração de muitos sacramentos, sobretudo batismos e casamentos. Por vezes até, os casamentos até às vezes são mais do que os batizados. Portanto, que vêm de fora da paróquia, não são aqui da paróquia, como é evidente. Portanto, como digo, esta igreja não é igreja paroquial. Por conseguinte, a paróquia da Sé tem uma igreja própria que se chama a Igreja de Santa Clara. O padre explica o que é ser um capelão. O trabalho aqui mais específico é realmente acolher as pessoas, é o acolhimento, a celebração dos sacramentos e é este movimento que vocês veem aqui do turismo. Estar aqui no dia-a-dia e ao mesmo tempo responder a muitas solicitações de pessoas e mesmo até de entidades que de facto nos procuram. Portugal respira a espiritualidade. Comemora este ano 100 anos das aparições de Nossa Senhora de Fátima. O povo português foi testemunha de outros milagres, como o que aconteceu em Santarém em 1247. A pequena cidade portuguesa de Santarém acolhe peregrinos de todo o mundo em visita ao Santuário do Santíssimo Milagre, antiga igreja de Santo Estevão. O reitor, padre Manuel, explicou que tudo começou com o desespero de uma pobre mulher a quem o marido muito ofendia. Cansada de sofrer e mesmo sendo muito religiosa, a mulher foi pedir ajuda a uma bruxa judia. A feiticeira explicou que para resolver o problema precisava de uma hóstia consagrada. A pobre da mulher veio de facto comungar, envolveu a partícula na beatilha, levou-a para fora e quando ia a sair começou a sangrar, digamos assim. Muito aflita, levou-a para casa, enfim, pô-la na arca bonita da roupa, veio o marido, fizeram as pazes e de noite um clarão luminoso, segundo conta a história, invadiu de facto a casa e muito aflitas, depois de manhã trouxeram à igreja de Santo Estevão, paróquia de Santo Estevão em Santarém, uma das paróquias de Santo Estevão de Santarém. A partícula foi envolvida em cera natural, digamos assim, que foi guardada, mais tarde depois cristalizou. O milagre eucarístico completa em 2017 770 anos. Foi no dia 23 de abril de 1247 que a hóstia sangrou. A sagrada partícula foi então levada para a igreja onde se encontra até hoje dentro de um sacrário que se abre para a adoração dos fiéis. No ano de 1997, por decisão do primeiro bispo de Santarém, Dom Antônio Francisco, a igreja de Santo Estevão foi elevada a Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém. Fiz tudo por isso, para que fosse criado o santuário. Da minha emoção também, a minha alegria e a minha consciência em paz, dos meus
60 anos de sacerdócio ao serviço da Igreja, né? A serviço de Deus há 60 anos, sendo 40 como sacerdote, agora já emérito, e 20 como reitor, o padre Manuel, no auge dos seus 86 anos de vida, não se sente cansado e disse que há muito a fazer ainda. Ele cuida de um centro social, recebe os devotos, celebra a Santa Missa, uma rotina incansável. A minha sensibilidade, que é muito grande e é muito interessante, se é bem, se é mal, faz-me às vezes sofrer, mas no fundo é bom, no sentido da minha obra, durante 60 anos de sacerdote, fiz há dias, já 60 anos de padre. Estive numa cidade em Caldas da Rainha 20 anos, estou aqui há 42, estou aqui perto, natural de Torres Novas, que é uma cidade aqui perto, portanto, de Santarém. Portanto, tenho dedicado a minha vida inteira aqui, de facto. O reitor não é o único que dedica sua vida ao santuário. Ele tem uma fiel amiga, a Dona Odete, uma senhora muito simpática que cuida do local há 20 anos. Após sofrer um acidente, sendo muito devota ao Santíssimo Milagre, pediu a graça da vida a Deus e assim dedica seus dias a propagar a sua fé. Porque nós, neste mundo, a trabalhar para com Deus, temos que transmitir amor. E se não houver amor, então não estamos com Deus. E é isso que eu faço aqui durante 20 anos, é transmitir a minha força espiritual, o meu amor, para com os peregrinos, com os irmãos daqui, de Santarém, uma missão de grande força espiritual com Deus e com o próximo. Porque nós, tendo uma força espiritual transmitindo aos nossos irmãos, é uma força que transmite o nosso amor, a nossa força espiritual para com todos os irmãos. E a Caravana da Vida segue sua peregrinação. Nossa última parada foi o berço da fé portuguesa, a cidade de Fátima. O santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima começou a ser edificado em 1919 com a construção da Capelinha das Aparições. Ao longo dos anos, passou por diversas modificações. É considerado um dos mais importantes santuários católicos de todo o mundo. O Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima atrai anualmente cerca de 4 milhões de peregrinos de todo o mundo. Estima-se que em 2017, por causa das celebrações do centenário e a visita do Papa Francisco, a cidade receba cerca de 8 milhões de visitantes. Esta fábrica de artigos religiosos já aumentou a produção. Afinal, os peregrinos sempre gostam de levar para casa uma lembrança para guardar de um momento tão especial. Nós estamos a contribuir para a paz também, não é? É evidente, não é? Fazendo algo para as pessoas, tanto as imagens como os rosários, os terços, não é? Para as pessoas poderem rezar, que foi aquilo que a Nossa Senhora pediu aos pastorinhos. A fábrica começou a funcionar em 1960 e essa daqui foi a primeira máquina totalmente manual e fabricava as pontas do terço. As máquinas dividem lugar com as pessoas, agilizam o processo de fabricação. Mas o trabalho manual é que dá um toque todo especial a cada peça. Afinal, são as mãos firmes das artesãs que dão vida às imagens de Nossa Senhora. O turismo religioso, diferente de todos os outros segmentos de mercado do turismo, tem como motivação fundamental a fé. E foi movida pela sua devoção que a Melissa mudou a história da sua vida. Criada em um lar católico, a jovem Melissa sempre frequentou as missas e participou das atividades da paróquia. Para ela, ser católica é um presente de Deus. Ser católica, para mim, era o normal. Então, viver dentro da igreja, para mim, isso sempre foi o normal. Então, nós crescemos sempre participando, primeiro de coral, depois os movimentos para criança, depois participei da infância missionária, depois participamos de grupos de oração para adolescentes. Então, sempre crescemos dentro da igreja. E com relação à adolescência, como nós estávamos dentro de um grupo de oração, primeiro foi bom, porque ali dentro a gente desenvolveu a liderança, responsabilidade, o respeito. Então, isso tudo a gente aprendeu dentro da igreja. A fé mudou sua história. Ela deixou de lado a carreira de relações públicas
e aceitou o convite da irmã para dedicar-se ao turismo religioso como missão de vida. Eu entendo que, de repente, a gente foi chamada para trabalhar com isso. Foi devagar, foi aos poucos. Primeiro, a Larissa, que é minha irmã proprietária junto comigo da Sacratur, ela começou a trabalhar com isso antes, há 5 anos atrás, e há 2 anos eu entrei para trabalhar junto com ela. Quem me conhecia antes e quem me vê hoje, sabe, sempre diz: Melissa, o seu brilho no olhar hoje é outro, você voltou a ser a Melissa que você era antes. Eu acho que hoje não é trabalhar simplesmente com turismo. Hoje eu trabalho com a minha fé. Hoje eu vivo a minha fé. Hoje eu faço as pessoas experimentarem aquilo que eu experimento. Eu faço as pessoas se encantarem com o mesmo Jesus que me encanta. Então, eu poder levar para as pessoas viverem essa fé em outros lugares, crescerem na fé e terem a mesma alegria que eu tenho em estar nesses lugares, não tem nada melhor. Por isso, não, sim, o que é para mim trabalhar hoje com turismo religioso é gratificante. Melissa revela que as pessoas saem transformadas de uma peregrinação. A devoção e o amor a Deus envolve de maneira diferente cada pessoa. Mais do que sermos operadores de turismo, é uma missão levar Jesus para as pessoas. Isso enriquece, isso me emociona. As pessoas falam assim: mas você já foi lá tantas vezes. Sempre emociona? Claro que sim, é a minha fé, sabe? Eu estou vivendo aquilo que eu acredito, eu estou levando as pessoas a viverem aquilo que eu acredito. Então, é claro que toda vez que eu vou me emocionar, toda vez que você vai para Jerusalém, isso te toca? Claro que me toca, porque cada vez que eu vou para lá, eu estou diferente. E eu acredito que cada peregrinação, a pessoa pode voltar várias vezes para o mesmo lugar, mas a cada peregrinação ela vai estar diferente. Então, a experiência de fé que ela vai ter vai ser diferente, então ela vai voltar transformada. Então, a cada vez que eu vou, isso me transforma e é simplesmente realizador ver que quando a gente leva os peregrinos, eles voltam assim, realizados, encantados com o que eles viveram com o nosso serviço e com a experiência de fé que eles tiveram nesses lugares. Os encantos da cidade de Fátima são inúmeros. Cada lugar nos leva ao passado dos 3 videntes. A paróquia de Fátima preserva muito desta história. A paróquia de Fátima é uma das mais antigas e singelas de Portugal. Existe há quase 500 anos e tem como padroeira Nossa Senhora dos Prazeres. A atribuição de nome Fátima, segundo os estudiosos, tem várias ramificações como estudo. Fátima foi o nome de uma donzela, princesa moura que residia aqui neste lugar, enfim, já em séculos bem passados. Chamava-se Fátima. Há dezenas de anos atrás, Fátima chamava-se Fátima da Serra, precisamente para identificar lugar alto. Entretanto, perdeu a designação da Serra e hoje é simplesmente Fátima. É o lugar próprio desta comunidade humana, comunidade cristã, que aqui tem neste lugar a sua igreja matriz, a sua igreja mãe. Mas a história da paróquia vai além do que nossos olhos podem ver. Naquela igreja, os 3 pastorinhos viveram momentos de profunda oração. Foi aqui, nesta pia batismal, que Francisco, Jacinta e Lúcia foram batizados. Os 3 videntes frequentavam a paróquia todos os domingos, eles vinham à Santa Missa. E durante uma celebração, Jacinta teve a visão de Nossa Senhora. E durante uma celebração, Nossa Senhora apareceu para Jacinta. O pároco Rui Marto conta que era quinta-feira da Ascensão. A menina já tinha ido à igreja pela manhã com sua mãe, mas voltou para a missa das 11 horas. A mãe chama para Jacinta, Jacinta, não se sabe da Jacinta. Perguntam-se aos vizinhos, ninguém viu a Jacinta. Inclusivamente começam a procurar nos poços da água, não se sabe da Jacinta. Onde é que estará a Jacinta? Passa o tempo, não aparece, e então perguntam-se em Alustrel, olha, vamos ver se as pessoas que vêm da missa das 11 da igreja, as pessoas que vêm da missa das 11, se viram a Jacinta. Assim que as pessoas começam a chegar a Alustrel da missa, a Jacinta vai à frente, toda a bailarina, toda à frente das pessoas. E a mãe diz-lhe, Jacinta, com algumas vizinhas, Jacinta, onde andaste? Andámos à tua procura, onde estiveste?
Oh mãe, estive na missa. E agora aqui um pormenor. A Jacinta já tinha vindo à missa, com 7 anos. Que força, que desejo, que inspiração a trouxe de novo à igreja. Com 7 anos, uma criança, uma missa já chega. Hoje até dizem que é uma seca. Claro, naquele tempo não se dizia seca, mas podia dizer-se de outras coisas. Já tinha vindo. Para que veio? Para que é que a Jacinta veio outra vez à igreja, à missa? Coisa divina, não sabemos. Inspiração espiritual, não sabemos. Mas a Jacinta disse, oh mãe, estive na missa, fui à missa. E a mãe, toda preocupada, estiveste na missa, mas já fomos à missa esta manhã. Estiveste a distrair toda a gente. O caráter de bailarina, divertida da Jacinta. E diz a Jacinta, não estive não, mãe. A mulherzinha da Cova da Iria apareceu-me e ensinou-me a rezar a Ascensão. A profunda conversão da pequena vidente aconteceu na paróquia de Fátima. A Jacinta se tornou muito mais recatada espiritualmente. Não era já a Jacinta que conhecíamos dos bailaricos, de andar ao colo de um e de outro, de ser mimada. A Jacinta começa a entender no seu coração a vida nova. O que significa esta aparição aqui na igreja? O que é a Ascensão? A Ascensão é Jesus no seu corpo glorioso que sobe ao céu, que entra na glória do Pai. Segundo o pároco, as crianças não conseguiam orar tranquilas porque as pessoas sempre lhes pediam para conversar com Nossa Senhora. Então Jacinta subia a escada que até hoje existe dentro da igreja e escondida ajoelhava e rezava. O Imarto enfatiza que Jacinta entendeu que a mensagem de Fátima era totalmente eucarística. Não penseis que a mensagem de Fátima é uma mensagem mariana, assim algo de uma devoção qualquer, de uma coisinha tão simples. Não, é central na vida da Igreja. Na revelação da própria vida do próprio Jesus, que é a revelação do Pai, da revelação da Santíssima Trindade. A mensagem de Fátima está no âmbito e no centro de todo o Evangelho. Cada pastorzinho tem sua importância, enfatiza o pároco. Francisco era o contemplativo, Lúcia, a heroína pelo seu percurso de vida, e Jacinta, uma alma cheia de amor. Ele adverte ainda que é preciso tomar cuidado quando pensamos neste mistério, que é extraordinário da nossa fé. O Cristo não vai assim como o conhecemos na terra, assim sozinho. Não, o seu corpo é constituído pelos redimidos. O Apocalipse fala daquela multidão inumerável que lavaram as túnicas no sangue do Cordeiro. Este é o mistério da Ascensão. Jesus sobe ao céu e entrega ao Pai a humanidade remida na sua morte, no seu sangue derramado, na sua vida entregue, na confiança total ao Pai. A Jacinta contempla esta liturgia celeste, reza, canta na terra, aqui durante a missa, a liturgia celeste desta entrada gloriosa de Jesus no céu, com a humanidade inteira redimida. E a Jacinta compreende então. E esse é o momento-chave de toda a revelação, de toda a mensagem de Fátima e do Evangelho. A caridade, o sacrifício, a oração por todos os pecadores. Pelas almas do purgatório, o amor à Igreja. A Jacinta aqui entende, nesta aparição, o sentido profundo da caridade e do sacrifício que somos convidados a fazer uns pelos outros. Não é de ânimo leve, é para que todos façam parte deste corpo glorioso que a Jacinta contemplou. A Eucaristia é o centro da mensagem de Fátima, é o corpo de Cristo ressuscitado. E a Jacinta certamente ofereceu esta sua vida e este sacrifício total porque ela contemplou
o Cristo glorioso e a necessidade do sacrifício mútuo, da caridade fraterna, digamos, de nos esforçarmos uns pelos outros para que todos façam parte deste corpo glorioso que Jesus entrega ao Pai. O padre Valdemar Cardoso foi o diretor espiritual da Caravana da Vida e celebrou Santa Missa na paróquia de Fátima pelos benfeitores da Rede Vida, membros do Juntos pela Vida, em agradecimento pela caravana. O sacerdote destacou o propósito da Caravana da Vida de exaltar a devoção mariana. Eu acredito que não foi à toa que a equipe esteve aqui em Portugal esses dias. Poderíamos dizer que foi alguém ou uma pessoa ou outra que nos escolheu para estar aqui. Mas, depois dessa caminhada, desse retiro espiritual, eu creio firmemente que Nossa Senhora tem um propósito para cada uma que compõe a equipe. No sermão, o padre Valdemar citou a primeira leitura, que falou sobre o perdão e a paz. Diante do Senhor, nos colocar como servos e diante de uns dos outros, nos colocarmos como irmãos e irmãs, nos respeitarmos, nos acolhermos uns aos outros como irmãos e irmãs. O pároco ensinou que a beleza está na manifestação de cada ser humano. É assim que a vida de Deus entre nós vai se manifestar através de nós. Descobrir a sua beleza, a minha beleza, e aí então aparece a beleza da vida que Deus quer. O programa de hoje foi uma maravilhosa viagem a Portugal e toda a sua religiosidade. Um agradecimento especial à Sacratura Agência de Turismo. Obrigada pela companhia, fiquem com Deus. Aprender com Maria a fazer tudo o que o Senhor indicar.